Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. É sempre uma alegria para mim poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho de tudo aquilo que eu construí e aprendi na minha experiência prática, atendendo casais e também na minha experiência pessoal. Hoje eu tenho mais de 34 anos de casada. E hoje eu quero conversar com você sobre uma questão que eu vejo muito nos aconselhamentos, nos atendimentos, que tem impedido muitos casais de terem satisfação na sua vida sexual. Você sabia que mais de 70% das pessoas casadas dizem que não estão satisfeitas na sua vida sexual? É uma porcentagem muito alta. E tem alguns pontos que eu identifico na minha experiência, tentando ajudar os casais que estão insatisfeitos na sua vida sexual e que eu vejo que é o que tem impedido eles de ter essa vida sexual prazerosa no seu casamento. E um ponto é o que eu vou falar aqui hoje, a falta de conhecimento. Sim, para você ter uma vida sexual prazerosa e satisfatória no seu casamento, com o seu cônjuge por toda a vida, você precisa buscar conhecimento sempre. Não é uma vez, é continuar buscando esse conhecimento. Nós precisamos, inclusive, de conhecimento em anatomia. Nós precisamos entender como que é formado o nosso corpo. Nós já temos todo o potencial que nós precisamos. Deus já nos deu, já nos criou com potencial. Nós já estamos equipados com tudo que nós precisamos para ter essa vida sexual prazerosa. Só que nós precisamos conhecer para poder saber usar. Não adianta você ter todo o equipamento, não saber usar, não saber o que fazer com ele. E muitas vezes nem saber o equipamento que tem. Então nós precisamos conhecer as nossas diferenças anatômicas entre homem e mulher, o que nós temos de diferente nos nossos órgãos sexuais e no nosso corpo, porque as zonas que a gente chama erógenas de excitação para uma vida sexual prazerosa não estão ali nos nossos órgãos genitais especificamente, estão em todo o nosso corpo. E nós precisamos buscar conhecimento, entender isso. As nossas diferenças fisiológicas, principalmente hormonal, como que funciona a nossa parte hormonal, homem e mulher, isso vai afetar totalmente, diretamente a sua vida sexual. Você sabe sobre isso? Você tem um mínimo de conhecimento de como funciona a parte hormonal da sua esposa e do seu esposo? Você sabia, por exemplo, que os homens têm 7 vezes mais o nível, a concentração, a quantidade de testosterona no sangue? E é por isso que os homens têm um apetite sexual geralmente maior do que o das mulheres. É por isso que o seu marido quer fazer sexo todos os dias. Claro que tudo tem exceção. E se tem aí um esposo que não quer, não tem um apetite sexual mais aguçado, é bom checar se os hormônios estão aí na concentração adequada, né? E tem outras coisas que podem afetar, mas a fisiologia, a questão hormonal é muito importante. As mulheres, por exemplo, eu digo que as mulheres têm uma chavinha que fica 15 dias para cima, 15 dias para baixo, porque ela tem um ciclo hormonal. E baseado nisso, os homens precisam entender, conhecer e até saber
Por isso que os dois precisam conversar com frequência, de forma aberta, de forma transparente. O casal precisa construir um ambiente de segurança, que eu sempre falo, para não ter receio de falar para o outro tudo que está sentindo, tudo que está gostando, não gostando, principalmente na vida sexual. E quando a chavinha está para cima, quando a chavinha está para baixo, né? Vocês podem até criar um código aí entre vocês para fazer essa comunicação. E quando a chavinha estiver para cima da sua esposa, ou quando a sua chavinha esposa estiver para cima, o seu esposo precisa saber, para que vocês possam usufruir desse tempo, aproveitar mais esse tempo. E quando está para baixo, os dois também precisam saber por quê. Não é que precisa ficar sem sexo e esperar a chavinha ficar para cima, não. Mas é entender que nesse tempo, por exemplo, o esposo precisa entender que a mulher, ela vai precisar de um tempo maior para se excitar, ela vai precisar de mais motivação para poder estar ali, né, por inteiro naquele relacionamento sexual. Vai precisar de um pouquinho mais de esforço de ambos os lados, mas não significa que os dois também não poderão ter relações sexuais intensas e prazerosas também nessa fase. Então, olha só quanto conhecimento aqui, só estou dando um flashzinho para você, mas quanto conhecimento você pode buscar e vai fazer toda a diferença para melhorar a sua vida sexual e trazer mais satisfação para ambos na vida sexual. O que o sexo significa para o homem e para a mulher? É diferente. Para o homem, o sexo significa a experiência mais incrível que ele experimenta na vida. Tem um significado, vocês precisam conversar sobre isso. Para a mulher, significa um pouco mais de cumplicidade, conexão, uma coisa mais emocional. Então, os dois precisam entender para que possam suprir as necessidades sexuais um do outro. Uma das funções do papel e das funções no casamento do homem e da mulher que é semelhante é suprir as necessidades sexuais um do outro, é se preocupar em ser amantes um do outro. E isso tudo é buscando conhecimento e informação. O que eles mais querem na vida sexual? O que elas mais querem na vida sexual? É outro conhecimento importante que você precisa ter para elevar aí o nível de satisfação na sua vida sexual. E nesse ponto eu já posso te ajudar mais, porque você vai encontrar aqui no meu canal um vídeo, aliás, 2 vídeos que eu já fiz, o que eles mais querem no sexo, o que elas mais querem no sexo. Você já pode correr lá e assistir para que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre isso. E o que seu cônjuge gosta e não gosta? Quais são as preferências do seu esposo e da sua esposa? O que motiva? O que desmotiva? É muito importante, vocês precisam saber identificar isso. E isso não tem uma receita, não tem um padrão. O que motiva o seu esposo não é o que motiva o meu esposo e nem o que desmotiva. E aqui eu deixo um ponto muito importante para você. Você precisa saber também o que motiva e desmotiva você mesmo, para que você possa ajudar o seu esposo e a sua esposa também. Um precisa ajudar o outro a saber, a descobrir, identificar o que motiva, o que desmotiva. Isso é o que liga e o que desliga para a relação sexual. E o que motiva e desmotiva não é ali na hora, no momento da relação sexual, não. É muito mais, é também, mas é muito mais antes, né? Antes daquele momento da relação sexual. Tem muito mais a ver com o dia a dia,
com o relacionamento do dia a dia, principalmente no dia. Às vezes o marido, né, que com desejo de ter um relacionamento sexual com a sua esposa, ou vice-versa, precisa sinalizar, precisa preparar o outro, a mente do outro, o coração do outro, com aquilo que motiva e desmotiva. Então você precisa se motivar e motivar o outro. E aqui eu tô falando de coisas saudáveis, tá bom? Tô falando de uma motivação natural, de uma motivação que não é mecânica, né? Que uma motivação que é saudável. E esse já é um tema para um próximo vídeo que eu vou gravar. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre isso, tenho live falando sobre isso, sobre essa motivação natural, que é muito importante. Muitos casais, por não cultivar essa motivação natural, estão usando motivações que não são saudáveis, que não são reais, para ter uma excitação ali rápida na hora da relação sexual. E isso está trazendo muito prejuízo e destruição até por insatisfação sexual por causa disso. Então eu vou fazer mais vídeo falando sobre essa motivação natural aí, do que você pode usar para motivar você mesmo e o seu cônjuge. E a linguagem de amor, conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge vai fazer total diferença na sua vida sexual. Você já tinha pensado sobre isso? Você já ouviu falar sobre as 5 linguagens de amor? E você já tinha pensado o que isso tem a ver com a minha vida sexual? Tem tudo a ver, porque a linguagem de amor é a forma como a gente expressa e gosta também de receber amor, inclusive na área sexual, também na área sexual. Então, tem gente que tem linguagem de amor de receber presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, toque. Então, se o seu cônjuge tem a linguagem de amor de toque, provavelmente, né, ele é um pouco mais, vamos dizer, frequente nessa área sexual, um pouco mais aceso, vamos dizer assim, e vai querer mais toque mesmo, mais aquela pegada, mais, né, uma massagem mais sensual. Se o seu cônjuge tem como linguagem de amor atos de serviço, você ajudar nas tarefas de casa ou do trabalho vai ser uma motivação, vai acender aí o seu cônjuge. Ou tempo de qualidade, palavras de afirmação, de ficar um pouquinho junto, assistir um filme juntos, pode aí ser o que vai acender, ou elogiar durante o dia, mandar mensagem elogiando, olha só. Então vai afetar muito, principalmente nessa motivação natural, a linguagem de amor. E os temperamentos. Os temperamentos, é importante você ter um mínimo de conhecimento sobre o temperamento do seu cônjuge. As pessoas que são mais introvertidas, né, elas são mais, vamos dizer, tem um ritmo um pouco mais lento, tem a tendência a não gostar tanto de pegar, né, de toque. As pessoas que são extrovertidas, né, são sanguíneas, elas já gostam mais de toque e expressam mais a sua sexualidade. Então esse também é um tema bom para eu falar com mais detalhes sobre como a diferença de temperamento, como os temperamentos vai afetar na vida sexual. Vou anotar aqui para um próximo vídeo eu falar mais sobre isso para você. Mas hoje vamos ficar por aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você quer abençoar com esse conteúdo. Que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, seu casamento. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.